Olá, meus queridos irmãos. Você já reparou que existem momentos em nossa vida em que as dificuldades e os problemas eles chegam de uma forma tão repentina e tão intensa que nós não conseguimos entender o porquê? Aí, em meio à tempestade que parece que cai sobre nós, aí, quando nós olhamos para o sofrimento, para as perdas, para as nossas dores, nós acabamos até perguntando para Deus: Deus, por que que tudo isso está acontecendo? Por que que o Senhor está permitindo que isso esteja acontecendo com a gente ou comigo? É ou não é? Afinal, somos seres humanos. E olhando para a Bíblia, nós podemos ver que as situações contrárias, elas não acontecem somente com a gente. Por exemplo, lá em Hebreus capítulo 11, a Bíblia fala ali, dentre outros personagens, ela fala sobre Abel, onde nós vemos que Abel, ele sofreu injustamente, mas que ele foi lembrado por causa da fé dele. Aí em Hebreus 11, ali, quando ele é citado na galeria da fé, dos heróis da fé, mesmo ele tendo uma breve vida, porque ele teve uma morte trágica, quando o seu irmão acabou lhe tirando a vida, certo? Caim. E mais a fé e a obediência de Abel a Deus, a Bíblia fala que foi quem falou mais alto. E isso nos ensina que mesmo quando nós não entendemos as razões das nossas dores, o mais importante é sermos encontrados firmes na nossa fé, obediência e confiança diante de Deus, porque a verdadeira vitória não está apenas em escapar do sofrimento, mas permanecer firme e herdar a promessa da vida eterna em glória com o nosso Senhor. O profeta Abacuque, desculpe, ele viveu esse dilema. Ele viu a nação dele sofrer, ele viu Jerusalém sendo invadida, ele viu o templo destruído e a glória de Israel, da sua nação de Israel, ser humilhada. Em Abacuque, capítulo 1, versículo 2, ele chega a clamar o seguinte: Até quando, Senhor? Clamarei e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. E aqui ele está expressando a angústia de quem não entende o silêncio de Deus diante da dor, diante do sofrimento. Mas no capítulo 2, quando ele sobe ali a torre de vigia para orar a Deus, e ao questionar a Deus, ele recebe de Deus a seguinte resposta: Mas o justo, pela sua fé, viverá. Então Deus ele vem e ele não diz para Abacuque: Olha, eu vou mudar agora a sua situação. Mas traduzindo aqui para a gente entender melhor o que Deus está dizendo para Abacuque e para nós também é mais ou menos o seguinte: confie em mim, mesmo que você não esteja vendo, você não esteja entendendo o que está acontecendo, permaneça fiel. O justo viverá pela fé. E o que que é viver pela fé? Viver pela fé não significa ter todas as respostas. É continuar confiando em Deus, mesmo quando os céus parecem estar em silêncio. É permanecer em obediência, mesmo quando as circunstâncias da vida nos são contrárias. É adorar, mesmo quando não há explicação em meio à dor e ao sofrimento. Aí no capítulo 3 nós vemos que, mesmo em meio a toda aquela situação trágica em que Abacuque está vivenciando em sua nação, ele vem
e declara uma das maiores expressões de fé que nós encontramos na Bíblia, onde ele diz o seguinte: Abacuque 3, a partir do versículo 17: Porque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Então, o justo viverá pela fé. E isso significa que a nossa confiança deve, ela não deve estar no que vemos, mas em quem Deus é. E não importam as circunstâncias, precisamos entender que aconteça o que acontecer, o nosso Deus continua sendo o mesmo. Nosso Deus é bom, ele é fiel e ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a nossa adoração mesmo quando nós não entendemos tudo o que estamos passando e vivendo. Então, a verdadeira fé não é apenas acreditar que tudo vai bem, mas permanecer firme, ainda que tudo nos pareça contrário. Eu termino aqui fazendo a seguinte pergunta para a reflexão nossa. Você, eu, será que estamos dispostos realmente a viver pela fé, confiando em Deus, mesmo quando a gente não compreende as razões das lutas que eu e você estivermos enfrentando? O justo viverá pela fé. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.